Esse é o Big Shot Pod. Olá, amiguinhos, já estou aqui. Tenho muitas notícias para lhes divertir. Tudo bem, MM aqui de volta. Estou aqui na presença dos ilustres. Ilustres. Essa é uma palavra numa língua africana que quer dizer ilustres. Quer dizer, pessoas muito legais, mas não muito, mas que são boas de coração. Tá Exatamente. Ilustres. No meu ladinho direito, Cavavo Fresno. Oi. Tudo bem? Vavaco. Vavo do Cavaco. Pra quem não sabe, o Vavo começou a carreira de músico tocando numa banda de axé, pagode sulista. Era como que era? De bombacha, não era? Se chamava Swing Gostoso. Swing Gostoso. Mentira, essa era uma banda de um amigo meu. Lá em Porto Alegre, tomando seu mate e cantando o seu... A banda de pagode romântico sulista. De bombate e mate. E não deixava o mate cair, era incrível. Na minha frente aqui, Guilherme Pinheiro. Olá. Que não começou tocando numa banda de pagode. Mas que aqui em off estava mandando um seu nome, eu escrevi na areia, que bem afinado, hein? Bem afinado, não, Guilherme? Eu sou um cara muito afinado, de verdade. Eu vi. As pessoas que me conhecem, me ouvem cantando, sabem que eu sou um cara... Eu gosto muito de cantar. Ó. Um dia eu vou ter uma banda. A gente vai fazer o Space Jam da vida real, que vai ser só uma jam sem o Space. Aqui eu voltei, fiquei aí uma semaninha fora, Cristiano Antônio Dias entrou no meu lugar e como sempre a audiência subiu quando eu não estou, mas o Gabriel tava com saudades do meu. Esse é o Big Shot Pod. Verdade, ele comentou no YouTube, então né? Fiz um aqui pra ele, em especial. Gabriel, esse é pra você. Pode tatuar no coração. Assim como o Gabriel, se você quiser falar com a gente, é só assinar nossas redes sociais no @BigShotPod em qualquer rede por aí, ou seguir a gente no YouTube, escreve lá no canal @BigShotPod lá também, ou /BigShotPod, você escreveu youtube.com antes. E nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio, e nosso site bigshotpod.com.br. E manda aquelas 5 estrelinhas se você tiver aí no iTunes e dá aquela comentada legalzinha que ajuda a gente pra Dedéu. E fica aí o questionamento, quem é Dedéu? Que virou esse benchmark mó da hora aí. Vamos começar com nossos destaques iniciais. Vavo! Bom, assim como nas últimas semanas, eu tive grandes dificuldades para criar o meu destaque inicial, que é uma coisa obrigatória aqui do programa, justamente porque os destaques eles estão relacionados aos playoffs, que vão ser uma pauta do programa. E os playoffs duram 8 meses, né? Exatamente. Não é a temporada regular que dura 50 jogos a mais do que deveria, são os playoffs que chega uma hora nos playoffs que você fala assim, gente, não vai acabar nunca, ainda falta mais uma série, né? Tipo... Mais uma pauta pro futuro. Por que passaram a primeira rodada de 5 jogos pra 7 jogos, né? Não serve pra nada. Os mesmos times vão ganhar, mas enfim. E eu não queria queimar a pauta, mas enfim, eu percebi não, na verdade eu li em algum lugar. Eu estou roubando o Crash e adaptando aqui a ideia. A gente vai falar sobre draft depois, é uma das pautas depois dos playoffs. Mas uma coisa muito curiosa são as colocações no draft dos jogadores titulares que estão jogando essas finais de conferência. Porque, que nem eu falei, a gente vai falar depois, mas enfim, normalmente uma das formas de se reconstruir um time é ter uma colocação ruim para ter uma boa colocação no draft seguinte e assim formando o time. Vejam as colocações dos titulares dos 4 times finalistas de conferência. Na série do leste, dos 10 titulares, o melhor draftado é o Brook Lopes, com 10ª colocação. E ele é o único jogador de loteria dos 10 titulares. Aí temos Antetokounmpo, 15º, Kawhi Leonard, 15º, Eric Bledsoe, 18º, Nikola Mirotic, 23º, Kyle Lowry, 24º, Pascal Siakam, 27º, Chris Middleton, 39º, Danny Green, 46º, Marc Gasol, 48º. Se considerar o Malcolm Brogdon no lugar de Mirotic, que era o titular, pior ainda, porque ele foi 36º. Isso no lado leste, que é o caso mais extremo. Mas olha que curioso. A lição que a gente tira do leste é draft o 15º jogador. Porque o Kawhi, eu e Giannis. Não, mas é curioso, porque foram times que foram construídos com só tem um jogador de loteria em toda essa lista aqui, e ainda um 10º colocado, não é nem um top 5, um jogador que foi muito disputado. E os times foram montados com jogadores de escolhas mais baixas. E aí do lado oeste, aí não é tão pra baixo da lista os jogadores, mas ainda assim não tem nenhum top 5. O melhor colocado é o Damian Lillard, 6º, Stephen Curry, 7º, Al Farouq Amino, 8º,
Iguodala nono, tem um de cada. Você não tá contando o Duran, que tá fora, né? Eu ia fazer essa observação no final. E nem o Andrew Bogut, que foi primeiro. Mas, verdade, verdade. Eu fiz os titulares dos últimos jogos, né? Iguodala nono, McCollum 10º, Klay Thompson 11º, Myers Leonard 11º, e se fosse o Nurkic seria 16º, que era pra ser o pivô titular. Mo Harkless 15º, Damian Jones, que começou 30º, Draymond Green 35º. E aí, não contei o Bogut, que foi o primeiro. O Green tem uma coisa bastante curiosa, que ele sabe de cabeça todos os jogadores que foram escolhidos antes dele no draft. São 34, na ordem. Não, tem um vídeo dele falando tudo isso e ele só errou 2. Ele errou, ele errou, sei lá, o 28º e o 29º. E tem o Enes Kanter, que eu também tirei fora porque não tá mais começando, ele foi terceiro também, né? Ele foi bem escolhido. Mas enfim, são times que são construídos sem jogadores que são primeiras escolhas de draft. Eu só achei isso curioso. Não é coincidência. Não, mas não é curiosidade, não é coincidência. Não basta draftar bem. Você tem que saber desenvolver o jogador para que eles atinjam o potencial deles. O Steph Curry teria sido o Steph Curry se ele tivesse draftado em qualquer outro time? Talvez não, entendeu? Eu acho que também tem dos times que sabem maximizar. Um caso, acho que o melhor que exemplifica isso, Kawhi Leonard, o técnico Chip England, que é o técnico de arremesso do San Antonio Spurs, desconstruiu e construiu de novo o arremesso do Kawhi Leonard. Ele não era um arremessador tão bom quando ele saiu da faculdade. Isso foi uma característica que ele desenvolveu depois. Por quê? Porque times bons desenvolvem jogadores de uma forma correta, entendeu? Então não é coincidência. Eu acho que tem muita relação também, às vezes, com a pressão que o jogador sofre. Existe isso dos piores times pegarem os melhores jogadores historicamente, e eu acho que o fato de eles já entrarem na NBA num time que não é vencedor, de um modo geral, e eles terem que carregar... De cultura, lógico. E eles terem que botar o time nas costas e carregar o time, coisa que um jogador, sei lá, do 15º pra baixo não tem, porque ele já tá entrando numa máquina que funciona um pouco melhor. Às vezes essa pressão nos primeiros colocados pode acabar afetando. Claro, exatamente por aí. Já vou emendar então com os meus destaques. Bom, vou começar aquele jabazinho rápido do Instagram. Semana passada o tênis que eu coloquei foi o primeiro tênis do LeBron James, que ainda não tinha colocado nenhum no perfil, foi o LeBron 8, que é o tênis que foi lançado em 2010, que foi o ano que ele foi para o Miami Heat. Isso. The Decision. O tênis. Então, e aí o tênis tem muito a ver com isso, porque o The Decision tinha feito uma espécie de dano à imagem do LeBron. Muita gente não achou que foi a melhor maneira de ele anunciar que ia sair do time, e aí muitas pessoas achavam que isso podia impactar nas vendas dos tênis dele. E aí o primeiro tênis que sai, a primeira versão do LeBron 8 é o South Beach, que com as cores... Com as cores, na verdade, desse uniforme do Miami Vice City. Azul, aí, rosa. E tal, azul e rosa. Bem naqueles tons, o tênis era inteiro azul, esse azul turquesa, com detalhes rosas, e a sola era verde limão e tal. Que muita gente acha que foi um recado do LeBron, tipo, bom, agora eu tô em Miami e é isso aí, entendeu? Agora eu nunca mais volto pra Cleveland. E aí, enfim, então, vocês que gostam de tênis, segue a gente lá. E se não gosta, também segue, porque a gente tem notícia todo dia. Então já dá um pause, vai lá no Instagram, segue a gente e volta pra cá. Outra coisa que eu tenho falado faz tempo... Nunca tire o espectador do... Mas a gente tá na torcida aí pra... Por que pra... tu acha que o YouTube não deixa eu botar, tipo, link nos vídeos de outros sites? Pra tirar do site, Sai né? do site nunca mais volta. Mas a gente tá torcendo aí pra alcançar 1000 pessoas, né? Exato, a gente queria pelo menos bater 1000 aí no final, até o final da temporada. Até o final, né? E se você tá ouvindo no áudio, tanto faz, né? Porque vai continuar tocando no seu celular. É verdade. Que o Vavo é old school, ele não sabe disso. Ele tem que apertar play e ficar vendo a tela a uma horinha. E aí, esse negócio de áudio, de música, não é muito com ele. E aí... Eu pago R$20 por mês no YouTube pra poder apagar a tela e continuar escutando. A segunda coisa que eu tenho falado sempre aqui, estamos nas finais do NBB, né? Flamengo e Franca já fizeram o primeiro jogo esse fim de semana. O Flamengo venceu por 82-68. O destaque para o Olivinha, que fez 23 pontos, foi eleito o MVP da galera, né? O prêmio que tem nos jogos do NBB. O segundo e o terceiro jogos serão em Franca, no Pedrocão. O primeiro na quinta-feira, dia 23 de maio. O segundo no sábado, dia 25 de maio. Então já tá 1-0 pro Flamengo. Eu quero ver uma arena da NBA ter um nome como esse, né? Pedrocão. Acho que vale observar pra galera que costuma só assistir NBA que a distribuição dos jogos em casa e fora é diferente, né? No melhor de 5 da NBA. Verdade. É o primeiro na casa do time de pior campanha. Os dois seguintes na casa da melhor campanha. Aí 1 e 1 de novo. Exato. Tanto que agora, aí depois
depois do dia 25, os jogos acho que são nos 2 fins de semana, porque daí tem essa distância. Já é uma semana inteira pro 4º jogo e uma semana inteira pro 5º jogo. Meu destaque inicial mesmo falando de NBA, enfim, algo que a gente já falou já abordamos isso em alguns programas, mas a NBA divulgou a lista dos finalistas aos prêmios, né? Então, para o prêmio de MVP, os finalistas são Giannis, Harden... Vale dizer que não teve nenhuma surpresa, né? Nada surpresa, que a gente não esperasse. Eu vou citar aqui só pra constar, mas os finalistas foram Giannis, Harden e o Paul George para o prêmio de MVP. Eu e o Valvo, nós votamos acho que no Giannis, né? Um tempo atrás. Rookie, Luka Doncic, Trae Young e DeAndre Ayton, também nenhuma surpresa. Nós dois votamos no Luka Doncic aqui no Big Shot Pod, alguma edição aí, a coisa de 2 meses atrás. Sexto homem, Montrezl Harrell, Domantas Sabonis e Lou Williams. A gente tinha votado em 2 caras que não estavam aqui, né? Porque ninguém votou no Lou Williams, ele deve ser o vencedor, acredito que ele seja o favorito. É porque ele deu um gás no final da temporada, né? Mas eu acho que a gente votou em Derrick Rose, talvez? Talvez, eu não votei no Rose, eu votei em outro jogador. Eu acho que eu votei no Schroeder, na época o OKC ainda não tava naquela espiral descendente que eles entraram no final da temporada. Esse eu acho que foi o único que a gente errou por longe, errou muito. Defensive Player of the Year, Giannis, Paul George e Rudy Gobert. Eu também acho que a gente não votou no Gobert, eu acho que ele é o favorito, não sei se ele vai ganhar, mas o Giannis também acho que pode surpreender. Eu votei acho que no Paul George, enfim, não lembro. Lá no início da temporada eu votei no Giannis, que eu lembro, mas talvez eu tenha mudado naquela nossa programa do meio. Most Improved Player, De'Aaron Fox, D'Angelo Russell e Pascal Siakam. Eu tinha votado no Fox, mas acho que tudo indica que é o Siakam que vai ganhar, né? E pela temporada que ele fez, enfim, tudo indica que é o Siakam que vai ganhar. E pra técnico, eu acho que aqui sim não tem como discutir. Eu acho que alguns prêmios você pode discutir um nome na lista na final, mas nesse prêmio de técnico do ano, acho que não tem como discutir. Os 3 melhores estão aí, que é o Mike Budenholzer do Bucks, que pra mim é o favorito, o Michael Malone do Denver Nuggets e o Doc Rivers, que também fez um trabalho incrível com o Clippers. Só pra falar, eu acabei de achar o roteiro aqui no meu celular. Eu votei no Giannis pra jogador defensivo, Michael Malone pra técnico, Doncic pra rookie e Giannis pra MVP. Que a gente fez 4 numa semana, né? A gente fez 4 e 4. Teria que achar o outro aqui. Não, o meu no caderno. Aqui, no meu caderno eu tenho mais. Executivo eu coloquei o Elton Brand e o Most Improved Player eu coloquei o De'Aaron Fox. Eu no começo, porque a gente fez isso 2 vezes, bem no comecinho do Big Shot Pod. Essa aqui foi em fevereiro, 25 de fevereiro e 4 de março. Então, eu em algum momento eu tinha votado no Vucevic e depois eu não sei se eu mantive meu voto. Mas enfim. O brasileiro tem memória curta, né? Principalmente no que diz respeito a voto. O pessoal vai adorar essa em casa depois, né? Nossa. Um abraço. Gente, leve as coisas de uma maneira bem leve, tá? É brincadeira. Bom, é isso. A lista tá aí. Os prêmios são anunciados apenas após a temporada, o que eu acho meio estranho, cara. Eu gostava quando anunciavam um MVP durante os playoffs, e aí o time do cara geralmente nos playoffs, e ficava escutando a torcida do outro time falar que alguém do time deles era MVP. Não, a mais clássica foi em 95. O David Robinson ganhou o troféu de MVP antes de começar o primeiro jogo da série entre Spurs e Rockets. Aí, na frente do Hakeem Olajuwon, que era o MVP e campeão do ano anterior. O sangue nos olhos que ele foi pra jogar aquela série. O Hakeem? Deve ter... Fechou 4-2. Ele outscored, como é que fala isso? Ele fez mais pontos do que o David Robinson em todos os jogos. É isso. E eu tenho aqui também uma análise para destaque inicial. Eu fiz uma análise muito intrínseca, muito forte das minhas participações nesse podcast. Porque episódio passado vocês falaram... 4 participações até hoje. Vocês falaram que eu faltei em 10 e eu só faltei em 5. Então fica aí essa análise. Essa o brasileiro gosta de exagerar também. Analytics. Eu fiz um analytics aqui das nossas performances nesse podcast. É que sua presença vale por 2. Entendeu? É matemática, 5 faltas. São os mais 5 quilos, né? Então vamos lá. Entrando aqui na pauta do programa, que não deixaria de ser as finais das conferências. Já estamos aí com 3 jogos realizados em ambas.
Enquanto as finais do Oeste não estão nada equilibradas, no Leste o Raptors deu sinal de vida no jogo de ontem, hein? Vamos começar então falando do Oeste, onde as coisas já estão praticamente decididas. E aí a gente vai pro Leste, invertendo toda a história americana. O podcast está saindo na terça-feira, a gente tá gravando na segunda tarde. Então na segunda noite, tem no o caso pra quarto vocês, jogo ontem à noite teve o quarto jogo de Golden Warriors State e Blazers. Se o Warriors venceu, varreu a série, conforme que a gente vai conversar agora, acredito que é o que nós dois pensemos. Mas se o Portland venceu o jogo, então ela tá 3-1. O que tudo indica que vai ser um 4-1, o chamado Gentleman Sweep, né? Já viu esse termo? Eu vi, mas o que eu vi é que esse termo Gentleman Sweep é usado originalmente, ele era pra quando um time ganha o primeiro jogo e depois perde os 4. Ah, não, desculpa, eu confundi. sequência. Não, eu confundi com o douchebag sweep, desculpa. O Gentleman Sweep é tipo, o cara é um gentleman, ele deixa tu ganhar o primeiro jogo e aí vai lá e ganha os outros 4. O douchebag sweep, Ganha os 3. tu ganha os 3 primeiros, aí tu dá uma chance pro cara, douchebag é tipo, filho da puta, sacana. E aí deixa o cara ganhar uma pra achar que ele tem chance, aí tu vai lá e vence o 4. Em casa, né? Então vamos lá, como os meninos já falaram, essa série está em 3-0 pro Golden State, o atual campeão da NBA, contra o Portland Trail Blazers. Vavo, você quer começar sua análise sobre essa série? Deixa eu só falar uma coisa que eu achei interessante. Eu tava vendo esse jogo no bar sábado, tava com uns amigos meus e tal, e aí um dos meus amigos, ele fez um comentário engraçado. Tava no terceiro quarto, o Warriors tava... O jogo, eu acho que o Portland tava liderando por 14 pontos. Chegou a estar liderando por 14 pontos. Isso no segundo. No terceiro jogo, acho que chegou a 14 o máximo. Tava uns 8 pontos. Mas sabe quando o Warriors começa a tirar a diferença? Mas assim, 2 aqui, aí tipo 3 ali e tal, e começa a tirar. Aí um amigo meu que tava vendo falou assim, cara... O Warriors é tipo Thanos, é inevitável. Pra quem não viu Avengers, não é spoiler. Tem uma frase, tem um momento do filme que o Thanos vira e fala, eu sou inevitável. E o Warriors é meio isso, assim. Tava 8 pontos, mas ninguém tinha dúvida que o Warriors ia virar aquele jogo e ganhar. Mas quem vai ser o Homem de Ferro, hein? Ninguém. Vai ser o ninguém. Não peguei nenhuma referência, mas tudo bem. É que você é pai, né? Você não viu o filme? É que você é pai e não é o Não Thor. tem spoilers aqui. Porque se fosse o Thor, você ia entender essa Eu tenho uma personalidade particular, eu não vou ver e nem quero ver. Entendi. Não, mas então, vambora pra série. Assim como Game of Thrones, ontem eu voltei de viagem, eu tava viajando no final de semana. Aí eu cheguei, sei lá, 11 da noite em casa, tava sem bateria no celular, liguei o Twitter pra ver o que tinha acontecido, Raptors e Bucks, que eu não vi, só fui ver hoje de manhã os melhores lances. Os últimos 30 tweets, sem exagero, sem pular nenhum, os últimos 30 tweets eram relacionados a Game of Thrones. O 31º era sobre o jogo da NBA, aí os outros 14 seguintes era sobre Game of Thrones, e aí começavam os tweets normais. A parte boa é que não tem mais isso. Agora acabou. Fica tranquilo. Até os spin-offs, né? A partir do ano que vem ou outro. Mas não vai... Acho muito improvável que chegue no sucesso de Game of Thrones. Mas assim como não esperávamos esse domínio de Golden State Warriors nessa fase da temporada. Não, eu ia comentar agora. Torcedor do Warriors deve estar lá. Começa a falar logo. Tô tentando trazer. Passando 15 segundos no podcast. Então vamos lá, Vavo. O que você tá achando dessa série aí? Bom, 3-0. Primeiro jogo, vitória fácil dos Warriors. Segundo jogo, disputado. O Warriors tirou uma diferença. Terceiro jogo, mais uma vez, nem tão disputado no final, mas o Warriors tirou uma diferença também, que nem o Gui falou. Voltou a acontecer aquele terceiro... o clássico terceiro quarto dos Warriors, onde historicamente nesse time, nesse formato, sem o Kevin Durant, onde o jogo tá em cima do Curry, do Klay Thompson e do Draymond Green, que voltou a jogar muito bem. Voltou não, porque ele nunca parou, mas voltou a ser um destaque que ele não vinha sendo nesse período do Kevin Durant. Nesse mesmo modelo, que era o modelo do terceiro quarto impossível, realmente o time voltou a jogar daquele jeito e voltou até o terceiro quarto impossível, onde ele tira as diferenças. Parece que faz de propósito. Parece que ele quer ganhar no psicológico. Por que ele não tira essa diferença no segundo quarto? Porque daí o time ainda tem dá pra respirar e se recuperar depois. Parece que ele faz de propósito, tirando exatamente ele faltando uns 7h43. Nesse instante eu vou fazer 5 cestas seguidas e vou acabar com o psicológico desses caras pra eles não conseguirem mais voltar pro jogo. Os outros times vão pro vestiário com uma liderança de tipo 15 pontos relaxado. E tipo, putz, que merda. Não, que merda, estamos ganhando apenas de 15, sabe? Parece que eles que estão perdendo, né? Cara, impressionante algumas coisas que eu queria comentar.
De novo, 2 jogos que o Warriors chegou a perder por mais de 12 pontos, né? 14 no jogo 3 e chegou a perder por 17 no jogo 2 e virou. O jogo 2, principalmente, eu acho que foi o jogo que... Eu acho que esse jogo foi o que derrubou a moral do Portland, porque eles tiveram a vitória nas mãos, eles estavam... Faltando 4 minutos, tava 108-100. Faltando 4:28, tava 108-100 pro Portland. Daí em diante, eles fizeram mais 3 pontos o jogo inteiro. E aí foi 114-111 para o Golden State. O terceiro jogo, outra coisa, né? Mesma coisa. Chegou a liderar por 14 pontos. Dessa vez o Warriors colou e passou antes. E aí controlou... Não calcularam direito. Controlou o final a segunda metade do último quarto para levar uma vitória relativamente tranquila. E é isso que... Esse é o grande problema de um time com tanto talento como o Warriors. Os outros times... Só um parênteses, chegou a estar 60-42, 18 pontos. 18 pontos. No jogo já. Nesse jogo, o grande problema de jogar contra um time que tem muito mais talento que o seu é que você tem que fazer um jogo perfeito durante os 48 minutos. Não basta você fazer 1/4, 2/4 bons. Você não pode errar nunca. E é isso que acontece. O Warriors, a gente esqueceu, a gente se acostumou com o Kevin Durant lá e a gente esqueceu que esse time sem o Durant chegou em 2 finais. E esteve a uma loucura do Draymond Green de ganhar a final que perdeu pro Cleveland. Se o Draymond Green não chuta o saco do LeBron e pega aquela suspensão, eu acho que possivelmente teria acabado no jogo seguinte a série. O pick and roll do Curry com o Green tá matando com o Portland. É impressionante, assim, tipo, principalmente no segundo tempo, o Curry começa a iniciar todas as jogadas e o pick and roll dele com o Green tá matando o Portland, acabando com o Portland, e aí você não sabe se você afunda o pivô pra marcar o Green ou se ele sobe pra marcar o Curry, e aí o que o Portland tá fazendo tá tomando bola na cabeça do Curry uma atrás da outra. Depois eles deram uma melhorada, mas o primeiro jogo específico, que foi o jogo que acabou 22 pontos de diferença, a tática do Portland de deixar o pick and roll, deixar o Canter lá dentro e deixar o Curry chutar de 3, como se ele já não chutasse com todo mundo na frente dele, já não tivesse um aproveitamento bom. Deixar ele livre, se deixar o Curry livre, ele acerta 45 bolas de 3 seguidas. Exato, e aí ó, você vê... Parece que custou um jogo pra eles aprender que não poderiam fazer isso, como se já não soubessem. Exato. Como se não tivesse visto o jogo contra o Rockets a série inteira. Exato. Que só tem um jeito de marcar. E é por isso que os maiores destaques do Warriors nessa série são justamente o Curry e o Green. O Curry tá com média de 36 pontos, 6,7 rebotes e 6 assistências, 42% de 3 pontos. Pra quem tava achando que ele tava dando uma rateada contra o Rockets, eu acho que a lesão do Durant fez muito bem pra atuação do Curry. O Green tá com quase um triple-double de média nessa série. Ele tá com 16 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, sem contar o que ele tá jogando na defesa. 2 roubos e 3 tocos. Sem contar o tanto que ele tá jogando na defesa, né? Uma outra coisa, o Lillard e o McCollum entraram nessa série eu tinha falado que uma das chaves para que o Portland tivesse chance é a presença de um terceiro pontuador para dar entre 15 e 20 pontos por jogo para o Portland. Eles estão conseguindo esse pontuador. Quase o jogo passado o Myers Leonard fez acho que 16. Enfim, eles estão tendo contribuições de outros jogadores. O problema é que o Curry, o Lillard e o McCollum, que estavam com médias combinadas aí de 64,3 pontos por jogo, eles estão com apenas 41 pontos. Isso obviamente se deve muito ao bom trabalho de defesa feito pelo Warriors. A gente esquece também que o Warriors, além de tudo, é um excelente time defensivo. O Green é um dos melhores da liga. O Klay Thompson é um excelente defensor, né? Então... O Andrew Bogut, o melhor jogador da liga australiana, melhor jogador defensivo da liga australiana, que acabou de encerrar. Então, embora ele mal esteja entrando na quadra, ele começou os 2 primeiros, mas jogou pouco, né? Mas o Looney tá jogando bem nessa série, enfim, o Warriors realmente tá sobrando demais nessa turma, o Looney tá jogando, ele não começou nenhum dos jogos, os 2 primeiros, que eu falei, começou o Andrew Bogut e o último começou o Damian Jones, fez 3 faltas em 3 minutos, já teve que sair e mudar a tática inteira. Mas o Kevon Looney, 27 minutos por jogo, 9.3 pontos, 4 rebotes. E que já acho que muito mais do que se esperava dele. Tem uma outra situação. Todo mundo fala muito da questão do Durant sair, porque
agora é a hora dele. Durant quer ter o time dele, né? Porque embora ele seja o melhor jogador desse time, e a gente viu no começo dos playoffs quando ele tava jogando, o time vai ser sempre do Curry, né? Porque ele já tava lá antes, enfim, por uma série de outros fatores. Você imagina agora, o Warriors teve problemas pra passar do Clippers, quer dizer, perdeu 2 partidas em casa que ninguém esperava. Depois teve as 2 vitórias contra o Rockets, e aí perdeu as outras 2. No 5º jogo que o Durant se machucou, todo mundo achou que fosse a chance do Rockets. Aí sem o Durant, o Rockets consegue a vitória no 5º jogo, depois que o Durant se machucou, o Warriors, perdão, e aí ganha o 6º jogo, e agora começa a milhão, apavorando o Portland. Se o Durant voltar, vocês imaginam agora, o Durant volta, aí eu acho que o time que tem mais chance num eventual final contra o Warriors é o Bucks. Eu não sei se o Bucks vai passar, mas entre os dois eu acho que o Bucks é o melhor time. E aí o Bucks com o mando de quadra. Qualquer time que vier do leste vai ter o mando de quadra contra o Warriors. Mas você imagina a narrativa que vai acontecer caso o Warriors vá pra final e comece a ter problemas agora com o Durant em quadra. Esse papinho de... A gente sabe que o time não é melhor, mas vai voltar o Durant e começa a ter problema, vão começar, porque o time é melhor sem o Durant, porque joga mais fácil, porque a bola se mexe mais. O time não é melhor sem o Durant, mas que de fato a bola se mexe mais e que é muito mais divertido de ver, pra mim não há dúvidas. O Warriors voltou a ser aquele basquete de 15 e 16, entendeu? Que eu achava divertido. Com o Durant ficou muito mais letal pela presença do Durant, mas não era aquela coisa de encher os olhos. E esse time, em alguns pontos, é impressionante você ver o espaço. Quando o Curry começa a jogada, quando ele traz a bola do campo de defesa para o campo de ataque, é impressionante o tanto de espaço que a simples presença dele com a bola nas mãos abre no campo adversário. Você vê o marcador dele, obviamente, perto dele, mas outros 2, tipo, já na meia distância entre ele e o marcador desses caras, por conta do respeito que se tem ao Curry. E aí facilita de vez em quando. Teve alguns lances que... Teve um específico que eu lembro que o Curry veio na cabeça pra receber a bola do Draymond Green. Ele toca tanto pavor na defesa que saiu todos os caras pra marcar ele. Aí o Draymond Green só passou a bola pra um cara não lembro quem era, embaixo da cesta. Sim, isso acontece. Mas isso acontece 3, 4, 5 vezes por jogo. Isso é impressionante. Uma curiosidade, acho válida, isso mostra muito a forma dos times defenderem. O Rockets, obviamente, foi um time que estudou muito nos últimos anos, até por perder muitas vezes pra eles, pros Warriors, uma forma de marcar. E qual foi a melhor forma que eles acharam? Era deixar os piores chutadores livres, como o Iguodala. E o Iguodala na série contra o Rockets, ele teve... Peraí que eu fechei a janela. 13 pontos e meio por jogo. Por quê? Porque ele tava livre o tempo inteiro pra chutar. Ele meteu muita bola de 3 pontos, errou muita também, e fez muitas bolas de 3. 13,5 pontos por jogo. Qual é a média do Iguodala contra os Blazers? 3. De 13,5 caiu pra 3. Por quê? Porque o Portland não pensa claramente que nem o Rockets como marcar. O Rockets... pra evitar que o Stephen Curry desse esses arremessos livres de 3 pontos, que eu não sei, mas se for destrinchar os arremessos de 3 e pegar só os que ele tava sem ninguém marcando, o aproveitamento dele deve ser 60, 70, 80%, não sei. Claro que a média dele cai porque ele arremessa umas bolas com a mão na cara, umas bolas de costas, uma bola no... Mas, pra evitar isso, o Rockets troca a marcação, e aí, enfim, o custo disso o Rockets foi montado pra isso. Deixar o Iguodala chutar livre, deixar o Draymond Green chutar livre de 3, isso... Bogut, Looney nem se fala, mas fazia parte do sistema. O Portland não trabalha desse jeito, e aí um jogador como o Iguodala acaba arremessando pouco, porque nem precisa, porque eles conseguem criar as chances com os seus melhores arremessadores. No caso, o Stephen Curry, que tá aqui com, a gente falou, 36 pontos na série, Klay Thompson 23, Draymond Green 16, tudo isso é acima das médias deles. E você, pra terminar, você acha que fecha em 4 jogos? Fecha. Eu acho que não, acho que o Portland teve chances de ganhar os últimos 2 jogos. Eu acho que vai rolar. E assim como eu acho que ele vai ter chance de ganhar o 4. E o Warriors é um time que é meio vagabundo no sentido de os caras sabem que são bons. Eu acho que agora já ganharam um joguinho ali em Portland. Eu acho que eles vão entrar mais devagar. Pode até ganhar, porque eles têm muito talento, mas eu acho que o Portland leva hoje e leva 5 jogos. E aí fecha em Oakland.
Eu acho que eles conhecendo a situação vão. Se der pra fechar no quarto jogo e se poupar mais uns diazinhos aí, eu acho que eles vão fazer aquele esforçozinho. Mas vale se esforçar uns 5 minutinhos no final pra fechar isso do que se esforçar mais 48 pra ter que fechar o jogo. Claro. E vamos pro leste, aqui no 3 jogos que já tiveram das finais da Conferência Leste. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors com 2-1 pro Milwaukee. Gui, quer começar essa? Vamos lá. Bom, pra quem não viu o jogo ontem, 2 prorrogações. Que é o meu caso, mas eu vi o compacto hoje de manhã quando eu acordei. O que é injusto, né? Porque depois eu fui ver no... Desculpa te interromper. Eu vi no box score que o Giannis marcou só 12 pontos e o Middleton... 9. Só que no compacto a gente não vê isso, porque o compacto não tem os erros. Fora algum toco ou uma jogada Só que ele pegou 23 rebotes. De defesa mais espetacular. Então, isso talvez tu consiga explicar melhor do que o que aconteceu no jogo. Então, eu vou começar falando desde lá de trás do primeiro jogo, porque quando a gente gravou o episódio semana passada, já tinha tido o primeiro jogo de Portland e Warriors, mas não tinha tido o primeiro jogo dessa série. Bom, no primeiro jogo, o Raptors liderou quase o jogo inteiro. E no último quarto, enfim, aquelas coisas de jogo de playoff, né? No último quarto, o time da casa cresce, e aí emparelhou, acabou passando, o Raptors errou algumas bolas bestas no final, e acabou deixando o Milwaukee abrir 8 pontos e conquistando a vitória. 32-17 o último quarto. Pois é. A notícia ruim para o Raptors nesse primeiro jogo foi que o Kyle Lowry fez uma excelente partida, fez 30 pontos e ainda assim o Raptors 7 de 9 para 3 pontos. 7 de 9 para 3 pontos e ainda assim perdeu. Do lado do Bucks, além da boa atuação do Giannis, teve o Brook Lopez que fez 29 pontos nesse jogo, 4 de 11, acho que de 3. O nosso querido Splash Mountain, que é acho que um dos apelidos mais legais da NBA. Splash Mountain, pra quem nunca foi, não sabe, é uma atração da Disney. E aí, tem os Splash Brothers. Uma atração super clássica, né? E aí tem os Splash Brothers, e como ele é pivô, ele virou o Splash Mountain. O segundo jogo foi um massacre absoluto do Bucks. O Bucks chegou a estar liderando, eu acho que chegou a bater 30 pontos, mas assim, logo no segundo quarto. Foi um massacre absoluto. Depois do segundo tempo, o Bucks praticamente controlou a partida. O Kawhi teve mais uma boa atuação. O Kawhi tá com médias de 32,7 pontos, 8,7 rebotes e 3 assistências nessa série. Ele foi assistindo nos 3 jogos até agora. Sim. Assim como o Giannis foi o reboteiro nos 3 jogos. O grande problema pro Raptors é justamente essa irregularidade do elenco de apoio. O Siakam ontem ele fez 25 pontos. Só que no primeiro jogo, acho que teve um jogo que ele não chegou a fazer 10. No primeiro ele fez 15 e no segundo 8. Isso, o segundo jogo. Essa irregularidade do elenco do apoio, o Kyle Lowry é a mesma coisa, ele fez 30 no primeiro, ontem acho que ele fez 11. E ele até foi bem, tá? O Kyle Lowry, pra mim, na minha opinião, nessa série especificamente, ele tem sido o segundo melhor jogador do Raptors. 30, 15 e 11. Mas o 11 dele ontem foi importante porque teve um momento que o Bucks estava colando e ele meteu 2 bolas de 3 pontos, daquelas que, sabe, pra dar aquele respiro, pra distância não ficar muito... O plus-minus dele foi o mais alto, mais então, 15. Pra mim, nessa série, o Kyle Lowry tem sido o segundo melhor jogador do Raptors. Mesmo assim, você tem essa irregularidade. O Gasol ontem fez 16 pontos, só que nos 2 primeiros jogos ele fez 8 pontos somados, entre os combinados, né? Ele fez acho que 2 no primeiro jogo e 6 no segundo, ou 6 e 2, enfim. Grande questão pro Raptors é essa, é ter alguém mais consistente pra ajudar, porque o Kawhi não tem jogo ruim, todo jogo ele tá jogando bem. Ontem ele jogou 52 minutos de 58 possíveis, quer dizer, é muito tempo, ele só não jogou 6 minutos, é muito tempo. Do lado do Bucks, no jogo de ontem especificamente, o Giannis não teve uma noite boa ofensivamente, ele ainda assim... Pegou 23 rebotes. Aliás, as médias o Giannis que tá com média de, entre aspas, apenas 22 pontos nessa série, só que ele tá com média de 18 rebotes na série, 6 assistências e 3 tocos por partida. O stat line dele de ontem, acho que não é algo que se vê muito frequentemente. 12 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 4 tocos, 8 turnovers e 6 faltas, porque ele foi eliminado. Pois é muito engraçado, assim...
é engraçado, o pessoal na internet, quando você vê no Twitter e tal, o pessoal, o Lowry, pelo menos aqui, tem fama de pipoqueiro aqui no Brasil, né? O pessoal gosta de falar que ele é pipoqueiro por conta de todos os tropeços que o Raptors teve ao longo dos anos aí, né? Cara, ele tá jogando super bem nessa série especificamente. Eu não acho que ele tem se escondido do jogo, muito pelo contrário, ele tem arremessado quando é a bola pra ele arremessar. Eu acho que a decepção mesmo, se eu tivesse que apontar alguém nessa série especificamente, é o Siakam, mas ao mesmo tempo não é tanto uma decepção, porque esse eu acho que foi o primeiro ano do Siakam como um protagonista, né? Ele é o primeiro ano que ele deu esse salto, que todo mundo olha e fala, o Siakam é o segundo melhor jogador do Raptors. Não tá sendo nessa série, na minha opinião, mas ele é. Então é natural que nesse momento, quanto maior a situação, é natural que um jogador que não está acostumado, porque tá tá no começo da carreira de certa forma, apesar dele já ter 25 anos, é natural que você sinta um pouco a pressão. Sobre a série daqui por diante, eu acho que se o Raptors ganhar amanhã, no próximo jogo, amanhã, né? Na terça. Sim. Eu acho que essa série vai até 7 jogos. Enfim, óbvio que ela iria no mínimo até 6, mas eu acho que ela vai até 7. Agora, amanhã é o jogo pro Bucks matar. Eu acho que até seria, de certa forma, positivo pro Bucks se o Raptors... Eu acho que a série é equilibrada, mas acho que o Bucks é favorito, eu acho que vai dar Bucks. Eu só acho que pro Bucks seria interessante se o Raptors puxasse eles até 6, 7 jogos, porque esse time, de certa forma, ainda não foi super testado nos playoffs, né? E como ele é um time relativamente novo para essa situação, eles jogaram playoffs ano passado, mas perderam no primeiro round. Nesse tipo de situação que eu digo chegando aí finais de conferência com chance real de chegar nas finais da NBA. Eu acho que seria interessante passar por um teste difícil, entendeu? Passar por um time que realmente vai exigir deles que deem o máximo. Um último destaque, ontem o George Hill fez 24 pontos vindo do banco e o Brogdon fez 20. Eu ia comentar, o George Hill, a sequência dele de pontos foi 0, 13, 24. O próximo jogo vai ter uns 37. E no último uns 50. E no último 60. Bate recordes do Jordan nos playoffs. 63. Se chegar a 7 jogos, ele vai bater o Chamberlain. Mas talvez seja até um pouco preocupante o fato dos Bucks precisarem tanto de George Hill, que era um cara que não era pra precisar tanto dele. Pode até ser Mas isso foi sinal ontem, de preocupação. Isso foi ontem, porque os titulares não jogaram tão bem. Se somar o Giannis com o Middleton, dá 8 de 32. Nenhum titular do Bucks ontem fez mais que 20 pontos, se eu não me engano. 16 o Brook Lopes o máximo. Então temos aqui nossa análise das séries, das finais das conferências até agora. Não falei, eu acho que vai a 7 jogos. Então, vocês acham o quê? Você acha que vai a 7, então? Ele falou... assim, que obviamente que a minha opinião é um pouco... Tô me garantindo, mas na verdade eu acho que se o Raptors ganhar amanhã, vai até 7 jogos. Assim, se tiver 3-3, eu cravo que vai 7 jogos. Tá quase isso o nosso palpite. Mas pra não ficar em cima do muro, eu acho que vai a 7 jogos. Então vamos lá, vamos a 7, então deve ser uma lavada do Golden State e uns 7 jogos no leste. E a gente veio falando do leste bastante, né, meninos? O leste tava aquela conferência ali, mais ou menos, e tal, e agora meio deu uma invertida, né? Melhorou. Não, é que assim, é uma conferência mais disputada, mas a diferença pro oeste é que o Warriors é muito acima dos outros. Passou, né? O Warriors e Rockets, que era talvez o ápice do oeste, que foi ano passado, veio um pouco antes da hora, o oeste meio que perdeu a graça. Talvez. Exato. Vocês concordam? Concordam ou não concordam com a gente? Deixa a gente saber. Nas nossas redes sociais, @BigShotPod em qualquer rede, dá aquela comentada, manda a sua pergunta no nosso e-mail ou num comentário no YouTube. Liga no telefone do Marcel aqui, o número... Pode ligar, eu não atendo o telefone mesmo, então vai ser da hora. Então vamos continuando aqui o programa. É verdade. E meus clientes, né? Que me ligam, não pode falar isso porque eles podem querer patrocinar um dia um podcast de basquete. Não chupa não, Viva. Não, vai que, né? Continuando aqui o programa, na última terça-feira tivemos a loteria do draft da NBA.
Os times que não se classificaram para os playoffs disputaram o sorteio pelo direito de ter a primeira escolha no draft. E o grande vencedor foi o New Orleans Pelicans. Olha só, quem diria? Que ficou com a primeira escolha e muito possivelmente irá selecionar Zion Williamson, o próximo grande jogador. Talvez, quiçá, iremos saber próxima temporada. Vamos falar um pouco das consequências da loteria? Gui, você quer tocar aí no seu flow, já que você está sendo o nosso draft guy? Bom, primeira coisa, a gente vai falar, obviamente... Dele. Não preciso nem falar o nome. Hã? Fala. Quem? Hã? Solta a vinheta, solta a vinheta. Começa com A. Anthony Davis! Ele mesmo. Anthony Davis. Bom, o Pelicans... A situação toda é muito... Posso fazer uma correção? Claro. No episódio da semana passada, eu falei, sem conhecimento do formato do draft desse ano, eu falei que as 3 primeiras escolhas eram sorteadas e as outras, da 4ª em diante, eram pela posição. Que era assim até o ano passado. Nesse ano, não. Depois dessa mudança, as 4 primeiras são sorteadas, então o time de pior campanha tem, na pior das hipóteses, a 5ª escolha, que aconteceu. Não, porque o Knicks ficou em terceiro, mas enfim. Exato. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o impacto que essa vitória do Pelicans na loteria tem em um monte de coisa que vai acontecer nessa off-season. Antes do draft, o time com maior número de possibilidades... Eram 3 times, né? Com 14% de chance de ficar com a primeira escolha. O Knicks, o Cleveland Cavaliers e o Phoenix Suns. O Knicks, na ordem do desempate, era o primeiro, porque eles tinham... o Knicks, por exemplo, ele não podia ficar com uma escolha pior que a 5ª. O Cavs não podia ficar com uma escolha, acho que pior que a 7ª, e o Suns não podia ficar com uma escolha pior que a 6ª. Eles tinham a mesma porcentagem de chance de ficar com a primeira escolha, mas as outras porcentagens nas outras escolhas eram um pouquinho diferentes. Enfim... O Knicks, no dia do draft, já começou a rolar um boato de que se o Knicks ganhasse a loteria, eles iam usar essa escolha justamente para tentar obter o Anthony Davis do Pelicans. O que é uma grande zica, né? Quando já começa a vazar que o time já tá planejando pra uma escolha que ele nem sabe se vai ganhar, você fala, vai dar merda. Não é que ele não sabe que você vai ganhar. Ele tinha apenas 14% de chance. Isso significa que ele tinha 86% de chance de não ganhar. Eu vou te dizer, sabe o que isso me lembrou? Na hora, quando eu li isso, Chaves, a referência, mais uma referência boa. Quem assiste Chaves, isso me lembrou o episódio que eles fazem a Chiquinha e o seu Madruga fazem todas as malas pra ir pra Acapulco. Só faltava ganhar o sorteio do bilhete. Que eles ganharam, mas enfim, é um seriado, não é vida real. Claro. Cara, me lembrei disso na hora. Eu falei, arrumaram todas as malas, todo mundo comprou passagem. Todos os outros do Chaves compraram passagem, só faltava eles ganhar o sorteio. Agora, a questão é evidente que se o Knicks tivesse ganho, um pacote montado ao redor de alguns dos jogadores jovens que o Knicks tem lá, as escolhas que eles receberam do Dallas na troca do Porzingis, mais a primeira escolha, eu acho que seria absolutamente suficiente para que o Anthony Davis fosse trocado para o New York Knicks. Ainda mais, vale relembrar todo mundo, Anthony Davis só tem mais um ano de contrato. Só que agora... Não no meu coração. Agora, o Pelicans está com as duas coisas. Tanto a escolha de Zion Williamson, quanto o Anthony Davis, pelo menos por esse ano. E aí fica aquela questão. Será que a presença do Zion Williamson é suficiente para que o Anthony Davis, de repente, mude de ideia e fique em New Orleans? Dizem as primeiras informações que saíram depois da loteria que não, que ele continua querendo sair. De qualquer forma, o Pelicans pode, por exemplo, agora, em vez de trocar ele nessa off-season, pode tentar dar até fevereiro, que é o trade deadline da próxima temporada, e ver se de repente ele pega gosto, porque você tem um núcleo interessante lá com Jrue Holiday, Anthony Davis e agora o Zion chegando. De repente ele pode pegar gosto e querer ficar. Enfim, abre um novo leque de possibilidades para o Pelicans, que agora está muito menos pressionado a trocar o Anthony Davis. E mesmo que eles queiram trocar, e esse ainda seja o objetivo, queiram no sentido que eles só têm mais um ano de contrato, quanto mais tempo demorar, menos eles recebem em troca, ainda assim muda o cenário de opções que eles vão querer em troca.
Porque uma vez que tu tem o Zion Williamson no teu elenco, esses jogadores que tu vai querer em troca pelo Anthony Davis vão ser jogadores que se adaptem a um sistema que tem Jrue Holiday, que tem Zion Williamson, que era diferente do cenário sem o Zion Williamson e com alguns dos outros jogadores. Exato. Aí, além disso, você tem o impacto, então, dos outros times, que agora, como o Pelicans não tem tanta pressão, talvez eles tenham que oferecer mais coisas pra tirar o Anthony Davis de lá. Eu sempre falei aqui, e eu continuo acreditando nisso, que o Pelicans não vai trocar o Zion pelo Lakers. Saiu uma declaração... O Zion pelo Lakers? Perdão, o Anthony Davis para o Lakers. Perdão. Bem que o Lakers tá valendo tão pouco, né? O Lakers que teve mais notícias excelentes hoje com o Magic Johnson na entrevista, mas eu não vou falar disso, eu vou falar só da troca mesmo. Eu acho que o Anthony Davis não vai ser trocado para o Lakers por conta de tudo que aconteceu na temporada passada. Eu acho que o preço para o Lakers vai ser muito mais caro do que seria para outros times. Então, quem foi que falou que não trocaria ele nem sobre o... Então, saiu um boato de que ela teria falado isso, mas daí foram confirmar com ela. Ela falou que nunca falou isso. Mas de qualquer maneira, talvez ela tenha falado e tenha vazado, e ela só voltou atrás, mas continue pensando isso. Eu realmente acho que o preço para o Lakers vai ser muito maior, tá? E não acho que vai acontecer. Os outros candidatos, temos aí o Boston Celtics, só que o Boston Celtics tem uma questão. Se o Kyrie sai, aí talvez o Horford também faça a opção para sair. Sem o Kyrie e sem o Horford... Tanca. Não, sem o Kyrie e sem o Horford, valeria a pena o Boston oferecer os jogadores jovens, mais algumas escolhas no draft, para trazer o Anthony Davis, para ter um ano de Anthony Davis e Gordon Hayward, e depois você não tem nem os jogadores jovens, nem o Anthony Davis, que possivelmente vai assinar com outro time, não faria sentido. Então talvez o Boston também não entre nessa parada. E aí sobra o Knicks, que pra mim hoje, de verdade, é o favorito. Se quiser trocar essa terceira escolha para o Pelicans, pra mim hoje o Knicks é sim o favorito. Não acho nem que o pacote do Knicks é melhor, é que eu acho que pro Lakers eles não vão trocar, e acho que o Knicks pode oferecer um pacote decente com essa terceira escolha, uma ou as duas escolhas que vieram do Dallas, e aí você tem alguns jogadores jovens aí que podem, o Mitchell Robinson, o Kevin Knox, o próprio Dennis Smith Jr., que ainda é jovem, já terminou o segundo ou terceiro ano dele na liga. Enfim, eu acho que hoje é o favorito. Pra mim, o time que deveria ligar pro Pelicans agora e perguntar é o Sixers. É falar, olha, eu tenho aqui o Ben Simmons que não encaixa no que eu quero fazer. Ben Simmons que jogou faculdade em LSU, jogou na Louisiana, que é o estado onde fica New Orleans. De repente, e possivelmente acho que seria o melhor jogador disponível aí que o Pelicans conseguiria numa troca. Eu acho que faz sentido pros dois times. Não sei se o Sixers trocaria o Ben Simmons, mas eu acho que deveria investigar essa possibilidade. Mas acho que o favorito é o Knicks nesse momento. Um outro fator que eu queria destacar aqui é a escolha... Bom, para quem não sabe, o Pelicans tinha 6% de chances apenas de ficar com a primeira escolha, assim como o Grizzlies, que ficou com a segunda e que muito possivelmente já deu, parece que não declarou oficialmente, porque você não pode, mas já deu todas as intenções de que vai draftar Ja Morant. Aliás, só um parênteses, o Memphis estava com sorte, porque a primeira escolha, a primeira combinação foi do Pelicans, a segunda foi do Grizzlies, a terceira foi do Knicks e a quarta foi do Grizzlies de novo. E aí foi pro Lakers. E aí sobrou uma e foi pro Lakers. Como eu disse, o Grizzlies deve draftar o Morant. E aí você coloca, isso significa que muito possivelmente o Mike Conley está no mercado. E o Mike Conley é um excelente armador, tem um salário alto, um salário de máximo. Aparentemente tentaram trocar ele nessa última off-season em fevereiro, nessa última trade deadline em fevereiro. Conseguiram trocar o Marc Gasol e não conseguiram trocar ele continuou até o final da temporada. Mas que muito possivelmente o Grizzlies com certeza vai receber muitas propostas, porque é um jogador que pode ainda contribuir como titular para um time de playoffs, né? A gente já citou aqui, cairia muito bem num time como, por exemplo, o Indiana Pacers, que é de onde ele é, se eu não me engano, ele jogou college em Ohio State junto com o Greg Oden, mas ele é de Indianápolis, se eu não me engano. Enfim, então temos mais um grande jogador aí no mercado. Agora, uma pergunta que eu queria fazer pra você, Vavo, é se você acha
que com esse formato novo da loteria, o tanking vai acabar ou vai mudar. Porque se você for ver, o primeiro time tinha 6%, o segundo time 6%. O Lakers, que ficou com a quarta escolha, tinha menos de 10% de chance de ficar no top 4 e ficou. Os times com a maior chance de ficar com a primeira escolha ficaram em terceiro, quinto e sexto. Ou seja, os times que querem fazer tank para pegar primeira escolha, segunda escolha, eles vão ter que pensar bastante antes de fazer isso, né? Acabar não vai, porque os melhores prêmios continuam sendo para quem tem o prêmio, no caso, a maior chance de ser escolhido, continua sendo para quem tem as piores campanhas. A questão é que o tanking ele pode ser para times em momentos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo agora usando a situação atual. Times que estavam disputando playoffs até há pouco tempo. New Orleans estava disputando playoffs até a troca do Anthony Davis. Temporada passada. O Memphis... digo, durante a temporada. Memphis mas acho que eles nunca chegaram a ficar nem entre os 8. Não, mas digo, era o objetivo. Durante muito tempo. Estavam tentando, claro. Memphis Grizzlies começou bem a temporada e, pelo menos até a trade deadline, quando trocaram o Gasol e tudo mais, eles também estavam ali na luta pra disputar os playoffs. Então, talvez, esse novo formato, quando os times... Não os times que são ruins e querem ficar muito ruins, mas os times médios que podem só ficar ruins. Talvez o melhor tanking agora não seja pra tentar pegar as primeiras. É os times que vão ficar lá em 9º, 10º lugar, falar, opa, se eu ficar ali em 12º, 13º, minhas chances de conseguir boas escolhas são muito maiores. Então, o tanking talvez seja em uma posição diferente. O ato de tanking vai continuar existindo, porque sempre alguém vai ter uma possibilidade melhor que os outros. Mas eu acho que não vai ser mais descarado, por exemplo, como que fizeram Suns e Cavs e Knicks essa temporada, porque foi descarado, como outros times fizeram em outros anos. O Lakers fez em anos recentes, enfim, todos esses times que estão acostumados, eu acho que não vai ser mais esse, preciso ser o pior time, porque é isso que você falou. São 14% de chance, o que significa que são 86% de chance de você não conseguir. Não sei se é um risco necessário você ter um time tão ruim pra simplesmente não conseguir. O Cavs teve uma escolha pior que a do Lakers, que ficou com o LeBron, sabe? É um risco, né? E aí, fazendo uma ligação com o seu destaque inicial, de novo, não é necessariamente sobre estar sempre no topo de cima do draft. É sobre desenvolver bem os jogadores. Dá pra você melhorar o seu time desenvolvendo bem os jogadores. Quer dizer, você draftar um jogador, identificar as qualidades e os defeitos, corrigir os defeitos e maximizar as qualidades, né? Selo San Antonio Spurs. Exato. É o que o San Antonio Spurs faz. Jogadores como Derrick White, que se destacou um monte nos playoffs contra o Denver. DeJounte Murray é um cara de final de primeiro round. Derrick White, se não me engano, é 27º, 28º. Quem mais? Eles tinham o Kyle Anderson, que acabou saindo depois indo pro Grizzlies. Quem mais? O Davis Bertans. Danny Green foi eles que escolheram? Green não. O Danny Green foi escolha do Cavs. Tá. Ele ficou um ano no Cavs e foi pro... Mas enfim, Manu Ginobili, Tony Parker... Mas daí ele não deu certo no Cavs e foi dar certo no Spurs. É isso, sacou? Tipo, é você... É ter um departamento de desenvolvimento de jogadores que muitos times não têm, né? Então, eu acho que é isso, assim. Não acho que vai acabar com o tanking, mas eu acho que os times vão ter que pensar bem antes de falar, eu vou perder 67, 68 jogos essa temporada, porque eu vou ficar com a primeira escolha. Foi de 25 para 14, cara. A diferença é bem grande. Sim. E pensar que antigamente era na moedinha, né? Lá quando começou a loteria do draft, era o pior time do leste e o pior time do oeste jogava a moedinha pra cima. Quem ganhasse ficava com a primeira escolha. Só voltando aqui, o Mike Conley, ele é de Fayetteville, Arkansas, mas ele fez high school em Indianapolis. Então é isso. E continuando a temática do draft aqui, vamos trazer mais alguns jogadores que vão estar nesse draft aí logo mais, para todos esses times que a gente acabou de falar, escolherem eles ou não, né? Passar, trocar, fazer o que precisar fazer aí, para ter o time que eles querem para a próxima temporada. Gui, de quem vamos falar hoje? Bom, eu trouxe um jogador que na verdade era o jogador que eu falaria semana passada, mas o programa estava muito grande e aí a gente deixou para essa semana, que é o ala Grant Williams de Tennessee. Ele tem 2,1 metros de altura, 6 pés e 7 polegadas, tem 20 anos, é um junior, ou seja, ele jogou 3 anos na universidade.
Nessa última temporada, ele teve médias de 18, quase 19 pontos, 7,5 rebotes, 3,2 assistências, chutou 56,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele é um excelente pontuador, ele é um jogador para jogar perto do aro, ali para jogar no post, né? Ele tem muito bom na curta distância, finaliza com as duas mãos, que é algo que eu sempre venho destacando aqui, que é importante para jogadores que jogam perto do aro. Vai bem no pick and roll, faz uns screens muito bons. Ele é um jogador de contato, né? Passa bem dentro do garrafão, e tanto para quem tá fazendo o corte, quanto para quem tá fora, né? O famoso kick-out pro chutador arremessar de 3. Mas ele em si, ele precisa melhorar na linha de 3. Ele chutou apenas 32,6% de 3. A linha de 3 pontos, como a gente já falou aqui no college, é mais perto do que acho que é um pé, né? Eu vi essa semana em algum lugar que eu não lembro onde, que a NCAA tava cogitando colocar a linha de 3 pontos igual a da NBA. Não lembro, carece de fontes, mas eu vi em algum lugar. Então, a diferença acho que é um pé, né? É um não pé pra dentro, a linha de 3 no college. Depois semana que vem a gente traz essa informação. Ele não é um bom saltador, quer dizer, ele dentro do garrafão, a marcação dele, ele precisa melhorar isso pra jogar contra jogadores um pouco mais altos. Ele vai ser draftado no primeiro round, possivelmente, tá ali o range dele. Eu diria que entre 10 e 25 já tá sendo um pouco pessimista, acho que ele vai sair antes disso. E só para terminar, ele foi 2 vezes o SEC Player of the Year, da conferência Southern Eastern Conference, né? Que é SEC. Que é a conferência mais forte do futebol americano, e é muito engraçado isso na questão das conferências, porque existe uma rivalidade, isso não tem nada a ver com o jogador, tá? É uma curiosidade. Existem as rivalidades entre as universidades que estão na SEC, mas quando eles cruzam com universidades de outros, tanto no futebol americano quanto no basquete, de outras conferências, um dos gritos das torcidas é SEC. É tipo briga de irmão, sabe? Você pode brigar com seu irmão, xingar ele de tudo quanto é nome, mas se alguém de fora xingar, você fala, não, olha, ele é meu irmão, não é bem assim. Sim. É tipo isso, eles têm um orgulho muito grande de fazer parte da SEC, embora dentre as universidades tenha muita rivalidade. Eu tinha pensado num quadro especial que a gente falou na semana passada, que cada vez que a gente gravar, que é aniversariantes do dia. Por favor. Vamos lá. Quem está de aniversário hoje? Eu só puxei isso porque tem alguém relacionado aos nossos temas. Enes Kanter. Meu pai já deve ter mandado mensagem. Seu pai já mandou mensagem, já mandou. Nascido em 1992, completa 27 anos. Com uma carinha dos 48, né? Não tem muito jogador legal de aniversário hoje. Tem o Terrell Brandon, quem lembra ele da década de 90. Ele jogava no Cleveland Cavaliers e ele chegou a disputar um All-Star Game. Agora me foge o ano. Talvez 97 ou 98. Terrell Brandon. E o grande Ekpe Udoh, pivô reserva do Utah Jazz, completa 32 anos. Tem um outro aniversário também. Por favor. É uma pessoa muito ligada... Estamos falando de 20 de maio, vale avisar, né? Pra quem tiver escutando. Hoje é 20 de maio, segunda-feira. O fã do basquete com certeza deve escutar muito a música dessa pessoa, que é a Cher. Olá. É aniversário da Cher ela está fazendo hoje 73 anos. Nossa, nem parece, pois né? 73. Então acho que pode ser até um thumbnail do nosso vídeo. Metade Enes Kanter, metade Cher. Meio clickbait, galera. Fica aí o desafio pra eu mesmo. Bem que já teve um que consegui colocar o Airbud. Né, mas foi subliminar. Mas foi um... foi um easter egg. Quem viu. Quem não viu... Se pode você ver, porque tá lá até hoje. Se você viu o Airbud em alguns dos nossos thumbs, se você não sabe o que é o Airbud, quer dizer que você é uma criança. Se você sabe quem é o Airbud, procura lá nos nossos thumbs e fala pra gente onde é que ele tá. Um dos grandes jogadores de basquete do nosso tempo, né? Os mais clássicos, eu diria. Sem dúvida. É Jordan, Airbud. Olha, tem mais um aniversário bom aqui, ó. Patrick Ewing Jr. Olá. Ele tá jogando ainda? Não, só jogou... não aparece aqui a temporada. Só jogou 7 jogos na NBA. Então, fale. Ruben Bonche, lembra dele? Não. Bonche, eu achava engraçado o cara mesmo nome repetido. Esses africanos, né, que tem o
tem o sobrenome repetido. Bem, vamos ter Bol nesse draft. Exatamente. Bom. Então, só lembrando do draft, então, pegando essa ponte aqui, o draft é exatamente daqui um mês. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio. Então, ele vai ser dia 20 de junho, o draft da NBA 2019. Então, temos esse mais um mêsinho aí. E daqui 10 dias começam as finals e vamos estar ao vivo com o Yuri fazendo... Um abraço pro Yuri. Um abraço Grande que Yuri ele Fonseca. vai estar ouvindo. Eu ia dizer, o Yuri virou tipo Cher só, tipo, o Yuri. Oi, Yuri. Quem sabe, Tipo, né? dane-se o Gagarin. O Fonseca é o Yuri. É. Então, o Yuri Fonseca, que foi nosso convidado aqui 2 programas atrás, a gente vai fazer lives com eles com ele, né? Aí a gente, somos mais de um. E deve ter mais convidados então, também. E ele convidados. Então vamos tentar unir aí o mundo podcastístico do basquete brasileiro em lives nas NBA's Finals. Então fiquem atentos aí no próximo programa e principalmente nas nossas redes, que vamos te avisar quando vai ser, porque provavelmente a live vai ser durante o lançamento do próximo programa na terça-feira que vem, dia 30. Pode ser. Provavelmente vamos estar ali na mesma hora. Terça-feira que vem não é dia 30. Então a Dia quarta-feira. 30 acho que é quinta. Quinta, Na pode outra ser. quinta. Daqui 10 dias. Faz sentido. Eu mesmo falei 10 dias e eu mesmo não fiz a conta porque sou de humanas. Então, a gente vai trazer aqui quinta-feira que vem. Então fica ligado, principalmente nas nossas redes, no @BigShotPod e nas redes do Yuri e nas nossas redes pessoais, que vamos dar mais notícias assim que as tivermos. Mas dia 30 é dia 30, porque a NBA não vai mudar a data das finais só porque a gente não tá pronto pra live. Eu gostaria de encerrar então com algo que eu também gostaria que fosse uma tradição a partir desse momento. Por favor. Em diante Estamos do Big Shot iniciando Pod. várias tradições. Esse programa já é um dos programas seminais do Big Shot Pod. Seminais Tem lá na frente. Muitas tradições nascendo. Vocês já estão ouvindo? É um hino? É um hino. Hinos de nações africanas. A questão é, eu não vou dizer qual é o país. Vocês vão ter que descobrir e colocar nos comentários. Quem acertar, meu Deus. A gente pode dar opções pras pessoas nos comentários pra facilitar? Eu vou dar opções, eu criei agora. Tá bom. Deixa eu pensar pra não parecer que... Não, porque a gente daí vai se dar você nos der comentários. opções, se você der opções, ela vai procurar hino tal ela vai saber. Então, mas né? E vamos ficar falando em cima pra não colocar no Shazam. Eu quero que alguém coloque no Shazam, tá ligado? Tipo... Então quem acertar esse aqui vai ter o seu nome citado na abertura do próximo programa. Primeiro que acertar. Primeiro que acertar. Então vocês têm que acertar até segunda-feira que vem, dia 27. Ou 28, não sei mais, mas até segunda-feira que vem vocês têm que avisar a gente até antes do almoço. Quem mandar aí vai ganhar um prêmio, nosso já tradicional prêmio do Big Shot Pod, que é um abraço digital. Um efusivo abraço. Um efusivo abraço. Que logo mais vamos ter prêmios reais? Vamos. Talvez na próxima temporada. Não sabemos. Tem Mas coisa boa vindo por aí. hashtag. Eu adoro essa frase. Uma coisa vindo por aí. Obrigado aí, galera, por acompanhar a gente no 25º Big Shot Pod. Quem diria, né, que chegaremos tão longe Próximo assim? programa completamos 6 meses, né? 26, meio ano. 6 meses, olha lá. 26º, meio ano, já pode começar a nascer o bebê. Logo Na mais. verdade foi 4 de dezembro, pra ser meio ano teria que ser daqui a 2, né? Que seria 4 de junho. Não, mas são 26 programas. O ano tem 52 semanas, né? 53 é quebrado, né? É? 53 é 7, 350. 365. Então são 53 e... 53. Quando não é bissexto... Mas, desculpa, 364. A gente Sobra um dia. Demora 8 minutos pra encerrar o programa, porque a gente fica Porque a galera discutindo fica quantas de- semanas tem. E o hino de país africano, quantas semanas tem. Mas é isso que os Big Shooters querem, é isso que os Big Shooters gostam. Então, galera, manda pra gente aí o que vocês... A resposta pra esses quizzes finais nas nossas redes sobre a Big Shot Pod, no nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio, nas nossas arrobas pessoais. Eu sou o MM Isidoro com Z. Vavo? Eu só queria dizer que são 52 semanas em um dia, não 53 semanas em um dia. Vavo, @Vavo no Instagram, Vavo Fresa no Twitter. Guilherme. Eu queria dizer que eu estava certo, são 52 semanas. E um dia. Gui_Pinheiro em qualquer rede social. E a gente é da família Ampere de podcasts no já clássico Boa Noite Internet de Cris Dias. Se você quer saber o que é ser humano nesse final de segunda década do século XXI, entra lá. Muitas questões pontuais, coisas muito boas. Família feminista, porque todo mundo tem que saber um pouquinho aí do lado das minas, do lado das monas. Então vamos aprender, vamos evoluir igual um Pokémon, a Detetive Pikachu. Tá aí em cartaz, mas vamos evoluir porque a gente precisa e a gente merece. E somos gravados aqui no Nova Bra Habitat,
nos estúdiozinhos. Nai, Rui, se você estiver ouvindo isso aqui, um beijo. Passamos uma semana juntos, foi incrível, trabalhando. E ali, Raul Leal, que É inevitável. que assim que a música dele nova estiver pronta, vai finalizar esse programa aqui. Que eu hoje está ouvi num- aqui um fofunk, Hoje está num Que ele look meio escreveu. muçulmano aqui, meio barbudo turbante. mas tá Em incrível como homenagem a Enes sempre. Kanter. Enes Raul, Kanter. como é mesmo? Raul.leal, GIF. Tá bom, então procura lá no Instagram, desculpa, leal.gif. Procurem lá no Instagram, leal.gif, segue lá pra você ver toda a belezura que a gente vê do outro lado do vidro aqui. E nos vemos na próxima terça-feira. E os meninos eu vejo na segunda. Um beijo, isso. jovens. Beijos. O seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em noites de luar. A saudade incendeia eu e você. Luan e Vanessa. Ei, agora foi. Oi?